Pessoal, Bolsonaro, ele acabou. Isso ficou muito claro, muito óbvio, nítido, principalmente depois dos últimos acontecimentos de quinta-feira pra cá. Ele acabou. Ah, mas em 2022 ele pode chegar forte. Não, esqueçam 2022. 2022 tá muito longe. Ainda mais agora, ficou mais longe ainda, mais distante ainda. Falta um mês e meio, falta um ano e meio, na verdade, mas falta muito mais. Porque a história está acontecendo agora. O problema do Bolsonaro é agora. Porque ele tem dois pepinos para resolver. O primeiro deles é a CPI e o outro é o orçamento. O Bolsonaro está sendo atacado pelo STF e também pelo Congresso. E para piorar toda a situação, ele está tão desesperado, que ele perdeu completamente o juízo. Porque o que aconteceu? O Senado tinha as assinaturas suficientes para rodar a CPI. Mas o Pacheco sentou em cima. O Cajuru cobrou. Opa, o Pacheco, tira o seu bumbum de cima da CPI e vamos botar para rodar. Ah, não quero sair, então vou apelar ao STF. O Barroso mandou, supostamente uma decisão democrática, mas nós sabemos que não foi, mas o Bolsonaro fala que foi uma decisão democrática, o Senado tocar. E o Bolsonaro começou a atacar o STF. O STF, justamente, que vai julgar no próximo dia 16 se o Senado tem ou não tem que dar prosseguimento na CPI. Só que o Barroso falou que ele consultou os outros ministros. Então não foi uma decisão monocrática, é uma decisão em comum acordo. Ele consultou, falou aqui e acolá antes de tomar a decisão dele. Então o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está atacando justamente aqueles que podem salvá-lo do algoz, do carrasco. Ele está mordendo a mão de quem o alimenta. Ele perdeu completamente o juízo. Eu não vou dizer que o Bolsonaro é louco porque ele não é louco. Ele tem problemas psiquiátricos, psicológicos nítidos que afetam o comportamento dele. A Thaís Oyama revelou no livro dela Tormenta, os bastidores do governo Bolsonaro. O Bolsonaro é paranoico. Quando teve aquele episódio lá das bombas, todo aquele imbróglio no exército, ele olhava embaixo do carro dele antes de sair todas as manhãs porque ele tinha medo de ter um atentado contra ele. Ele não tomava água, só tomava água engarrafada, não tomava água da torneira porque ele tinha medo de ser envenenado. Isso tudo está no livro da Thaís Oyama, então ele é paranoico. E isso afeta, de algum modo, o comportamento dele. Veja a relação dele com os filhos, principalmente com o Carlucci. Então ele tem alguns problemas. Mas isso não afeta a administração dele como presidente da República. Afeta o comportamento, mas não a administração. Tudo que ele faz, ele fez de caso pensado. Inclusive durante a pandemia. Não vamos nos esquecer. Então o Bolsonaro, ele não é um louco. Ele tem problemas, mas louco ele não é. Mas agora ele está tão desesperado que ele está atacando justamente aqueles que podem protegê-lo. E para piorar toda a situação dele, como eu falei no começo do vídeo, esse é o enquadro que o STF está dando nele. Na verdade, o STF está dando enquadro no legislativo que vai acabar, obviamente, de modo, por consequência, acabando descambando em Bolsonaro. Mas o Congresso também está passando o recado, também está enquadrando o Bolsonaro. O Bolsonaro está completamente encurralado. Tem dois gigantes vindo para cima dele e ele está preso numa parede. Porque o orçamento, o Bolsonaro não tem o que fazer. A situação que o orçamento foi posta para o Bolsonaro, ele não tem escapatória. Ou ele comete uma pedalada fiscal, ou ele não vai conseguir entregar as contas. E as contas dele vão ser rejeitadas em 2021 pelo TCU. Se as contas dele forem rejeitadas pelo TCU, ele está impedido de disputar 2022. E o grande sonho do Bolsonaro, o grande objetivo dele é ser reeleito. Porque o Bolsonaro, pessoal, ele é um deputado federal do baixo clero. Sempre foi e continua sendo. E como presidente da República, ele mantém os mesmos padrões comportamentais, as mesmas atitudes que ele tinha em todos os anos dele no Legislativo, seja no Legislativo municipal ou no federal. E como todo bom deputado federal do baixo clero, ele só pensa na reeleição. E eu vou dar para vocês algum exemplo que o comportamento dele não mudou. Enquanto deputado federal, o Bolsonaro aprovou só 2 projetos, míseros 2 projetos. Um deles para redução de IPI para materiais, peças de computador. O segundo foi o projeto de aprovação da fosfetanolamina, a pílula do câncer. Uma cura milagrosa, como agora ele está promovendo, a ivermectina, cloroquina e vários outros INAs. O Bolsonaro ele chegou ao poder como vereador a primeira vez lá no final dos anos 80 porque ele atacou as instituições. E agora como presidente ele faz a mesma coisa. Então tudo que o Bolsonaro fazia antes ele faz agora. Atacava o STF, desrespeitava outros, ele faz a mesma coisa. Então ele só pensa na reeleição. O comportamento dele não mudou. É um comportamento, inclusive, muito previsível. Só que o problema agora é que o orçamento foi posto de uma forma que, como eu falei, ou ele não vai conseguir cumprir as contas, vai furar o teto de gastos, o que vai acabar tirando ainda mais o apoio dos empresários, ou ele não vai conseguir cumprir o plano safra, desagradando o agronegócio, que hoje o apoia, quase de modo incondicional. E o plano safra foi o que causou a pedalada fiscal de Dilma em 2015.
E o Bolsonaro está encurralado, porque ele vai ter que cometer uma pedalada fiscal. E agora? Ah, ele pode vetar o orçamento. Só que se ele vetar o orçamento, o Arthur Lira já disse, você tem um acordo, acordos precisam ser cumpridos. E o Arthur Lira tem lá, não existe mais cadeira, ele não senta na cadeira, ele senta em mais de 100 processos pedidos de impeachment. E algum ele pode soltar. É uma situação muito difícil, ele perdeu. Nitidamente, Bolsonaro perdeu. E o Thales Faria fez um texto no UOL ou na Folha de São Paulo, deixa eu pegar aqui. No UOL. Falando muito bem. CPI da Covid e risco de pandemia deixam o Bolsonaro emparedado. O Bolsonaro perdeu. Como eu falei, não pense em 2022. Porque talvez o Bolsonaro não chegue até lá. O pepino é muito grande. Porque tem o pepino fiscal com o orçamento e tem o pepino legal com a CPI. Por isso que nós temos que continuar pressionando. Tudo isso só aconteceu por conta da nossa pressão, da nossa mobilização. Os senadores acreditaram que não ia sair essa CPI, que eles iriam assinar só para ser um proforma, só para fazer uma graça para a população. Porque eles estavam sendo pressionados. Então eles assinaram, mas agora o STF mandou tocar o negócio. Então perceba, mesmo não querendo, os deputados acabaram cedendo à nossa pressão. Nós vamos ler aqui alguns trechos do texto do Thales, que é um texto muito bom. E eu vou começar a trazer alguns pontos. O presidente Bolsonaro precisará dar um salto triplo carpado para sair do emparedamento que a Câmara e o Senado prepararam para ele com a ajuda do STF. Só que não tem como, porque o Bolsonaro ele não é um conciliador, ele é um enfrentador. Ele não tem habilidade de negociação. Primeiro que ele não sabe nem falar como que ele vai negociar. E ele não consegue concatenar ideias. Então já era. Mas vamos lá. O emparedamento preparado pela Câmara está na questão dos vetos do orçamento 21 aprovado pelo Congresso. Foram propositadamente subestimadas despesas e furado o teto dos gastos públicos. Propositadamente subestimadas despesas e furado o teto dos gastos públicos. O ministro Paulo Guedes alertou Bolsonaro publicamente que só tem um jeito do presidente não se tornar passível de crime de responsabilidade, de vetar todo o orçamento, no que se refere às despesas subestimadas e aos gastos nela baseados, e substituir tudo por um projeto de lei no Congresso Nacional, o PLN. Porém, não dá para fazer isso, que o Arthur Lira falou, acordos têm que ser cumpridos. Então não tem essa possibilidade. O Paulo Guedes está no mundo da fantasia, não tem como vetar essa parte, porque foi feito um acordo. E o Lira já ameaçou o Bolsonaro naquele texto, naquele pronunciamento, na condição de presidente da Câmara. Sinal amarelo. E esse sinal amarelo, ele substituiu a palavra impeachment, porque ele ia falar impeachment. Na cara dura, o presidente da Câmara lembrou que processos de impeachment no parlamento só andam se ele der a largada. Propôs a Bolsonaro, cometa o crime, que se entrarem com pedido de impeachment, eu mato no peito e engaveto. Ou seja, o presidente da República ficará até o final do mandato, dependendo da boa vontade de Arthur Lira, e em manter a gaveta trancada. O último que falou em matar no peito foi o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele disse o mesmo ao então chefão do PT, José Dirceu, para obter a indicação do ex-presidente Lula e se tornar ministro da Corte. Dirceu acreditou e deu no que deu. Nós sabemos tudo o que aconteceu depois. Já o emparedamento preparado pelo Senado é mais direto, a CPI da Covid. Teve mãozinha do STF na pessoa do Barroso. Foi ele que determinou, no caso, que o Pacheco tocasse, abrisse e iniciasse os trabalhos. CPIs podem murchar, mas podem virar um monstro fora de controle. Nós temos que lembrar sempre o que Ulisses Guimarães falou. Sabemos apenas que quando o governo está forte, em geral as CPIs perdem força e rumo, mas quando os governos estão fracos, aí elas tomam corpo e a encrenca cresce. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, por exemplo, teve seu impeachment deflagrado pela CPI do PC Farias. Na época, então, o poderosíssimo Antônio Carlos Magalhães disse que mataria no peito. Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza, vou matar no peito, e aí o Collor? Não vou nem falar, eu poderia fazer um trocadilho com matar no peito, mas não vou fazer esse trocadilho infame. Mas aí que vimos o que aconteceu com o Fernando Collor. Pois é, Bolsonaro está sendo emparedado pela Câmara e pelo Senado, e com o STF hostil a seu mandato, porque ele é hostil com o STF. Tudo isso em meio à pandemia do coronavírus, que pode ultrapassar 500 mil mortos. E vamos chegar nisso, Quando falavam em 1 milhão de mortos pela Covid, todo mundo debochou, né? Aqueles trouxas, iletrados, debocharam. Mas nós já estamos com quase 400 mil. O Brasil, a população está reduzindo. 400 mil pessoas, pessoal, vamos colocar 300 mil, 350 mil, é mais do que 1% da população. Nós estamos indo para uma doença que dizimou em um ano 2% da população. É assustador isso. Muito assustador. 2% da população.
Isso poderia ter sido evitado, mas o presidente não quis, porque tudo o que ele fez, ele sabia o que estava fazendo. A economia fora de controle, desemprego em disparada e entrando nos últimos anos de seu governo. Será que ele sai dessa? Ele não sai. Ele perdeu. Ele perdeu. Porque agora, com a CPI, e ela vai ter que andar, porque a pressão vai ser enorme, não vai mais ter como os crimes do Bolsonaro serem jogados para baixo do tapete. Essa história pode se arrastar ao longo de todo 2021. E nós precisamos vacinar 60% da população, sendo que apenas 3% está imunizado com as 2 doses. Uma situação muito, mas muito complicada. Então eu arrisco dizer, Bolsonaro perdeu.